Oi, pessoal, estamos aqui retomando com a professora Roberta Pedrinha, não é? Mais um módulo de criminologia no concurso de delegado para a Polícia Civil 2014. Bem, estamos lá falando das chamadas teorias sociológicas. Então, nós vimos que dentre as teorias sociológicas, a primeira, que inaugura, é chamada de Escola de Chicago, onde nós temos a teoria das zonas concêntricas e também a teoria ecológica. Agora nós vamos falar de uma outra teoria sociológica que veio e surgiu num período praticamente contíguo, porque elas coexistiram na mesma época. Né? Se nós tivemos a Escola de Chicago iniciando-se entre 1915 a 20, né, e 30 bombando, essa daqui ela vai praticamente surgir nos anos 30. Né? Esse lá, Robert Park e Ernest Burns, né, ajudaram a dinamizar completamente as teorias. Aqui nós vamos ter um outro autor muito importante, que vai ser o grande criador dessa teoria, que foi Edwin Sutherland. Edwin Sutherland, ele também é muito estudado no plano do direito penal econômico, porque ele vai ser um autor, né, que na sociologia, ele vai trazer uma abordagem distinta para os estudos se iniciarem no plano do que nós chamamos de white collar crime. Ele vai tirar o foco de uma determinada parcela de indivíduo que era alvo. Do positivismo criminológico, e que mesmo na Escola de Chicago, acabava trazendo uma espécie de aproximação entre pobreza e criminalidade. Né? Porque a Escola de Chicago, se ela teve uma coisa, um efeito, né? Se assim nós podemos dizer um efeito porque foi positivo, né? Foi porque quando ela se preocupou com essa dimensão do espaço, né, do meio ambiente, e ela dizia da importância de você ter um meio ambiente equilibrado, né, entre aspectos da natureza, né, e desde a arquitetura, a organização do espaço humano, da comunidade humana, e proclamava esta integração, né, a importância de nós pensarmos isso nessa dimensão, é que a gente pode compreender como algumas políticas públicas inclusivas nesse aspecto foram redimensionadas, porque nós não tínhamos uma preocupação com políticas públicas. Então, essas políticas públicas no plano da prevenção, de investimentos na área, né, em melhorias, em desenvolvimento de um espaço de lazer, em desenvolvimento de um espaço cultural, né, esse tipo de política pública não era gestada. Então, essa escola, ela trouxe à Escola de Chicago essa preocupação. Mas se é que nós podemos aqui avaliar um elemento que foi negativo, né, dentro do trabalho da Escola de Chicago, foi que às vezes ela acabava por aproximar esse espaço que era degradado, né, da criminalidade. E nesse espaço viviam pessoas mais pobres, né, mais vulneráveis, portanto acabavam também tornando-se mais suscetíveis a essa criminalização, né, porque elas passam então a ser identificadas em razão desse espaço que funciona como fator criminógeno, elas são identificadas como pessoas criminosas. Então, esse é um cuidado que acaba sendo rompido e que a gente tem que ter, mas que acaba sendo trabalhado de uma outra maneira e com um olhar um pouco interessante no sentido de quebrar esse tabu, né, que adveio com Edwin Sutherland. Porque o Sutherland, quando ele cria essa categoria white collar crime, o que ele está dizendo? Existem os criminosos do colarinho branco. Existem outros crimes, né? A sociologia, né, antes ela ficou acompanhando o indivíduo que era dito criminoso, depois o espaço desse indivíduo dito criminoso. Agora, né, é importante perceber, né, que não é só esse indivíduo, esse espaço pobres que são criminosos, né, nós também temos outro tipo de criminalidade, uma criminalidade mais afeita, né, à questão econômica. E uma criminalidade que se dá a partir de indivíduos que já têm um certo poder econômico, que já têm um certo conhecimento. São indivíduos que já têm um maior grau de sofisticação. Eles também podem delinquir. Então, é essa perspectiva agora que vai ser retomada.
Então, ele mostra que existem crimes que são crimes diferenciados. Esses crimes diferenciados, eles partem também de autores que são autores diferenciados, né? Então, há uma dessemelhança, ou seja, há uma distinção do que ele vai chamar de criminosos comuns de uma outra categoria, dos criminosos white collar crimes. Então, essa perspectiva foi inovadora no plano da leitura da abordagem criminal. Porque até então era inimaginável se pensar no indivíduo com elevado poder aquisitivo ou no indivíduo que tivesse habilidades, conhecimentos muito particulares ser autor de um delito. Tá? Porque você atribuía sempre a criminalidade àquele segmento social ou àquele ambiente desorganizado. Bom, então, o Sutherland ele vai mostrar que existem, sim, diferenças no crime cometido, diferenças na condução desses crimes, porque existem crimes que vão requerer uma determinada habilidade. Existem crimes que vão requerer um conjunto de técnicas muito especiais. E quem é que vai poder trazer essas técnicas especiais? Então, pensar nisso é pensar que nós teremos outros autores, né? Nós vamos ter, acima de tudo, um processo de aprendizagem daquele comportamento desviante, que pode incluir aí uma aprendizagem através dessas técnicas, interativa, com comunicação, participação de outros indivíduos, ensinando aquele comportamento. Então, você pode ter um crime que seja cometido por indivíduos que trabalhem numa empresa. E justamente porque eles têm o conhecimento, né, de toda a documentação, ou numa empresa, ou num banco, eles sabem e conhecem os procedimentos, é que eles vão cometer uma determinada falsidade documental, uma determinada falsidade ideológica. Então, determinados crimes, eles vão requerer competências das pessoas. E é em decorrência dessa competência, em decorrência dessa habilidade maior, que o indivíduo poderá ou não cometer, portanto, esse delito. Tá ok? Bem, então vamos lá para o nosso quadro acompanhar um fichamento do que nós falamos. Teoria da associação diferencial. Edwin Sutherland, nos anos 30, já tinha identificado os autores de crimes diferenciados em casos de dessemelhanças com os criminosos comuns, quando destacou os white collar crimes. A conduta criminal, ela deve ser aprendida com habilidades para tirar proveito de oportunidades, como gangues urbanas ou mesmo grupos empresariais. Quando ele fala aí nessas gangues urbanas, né, ele menciona comportamentos que podem ir, né, desde saber abrir um carro, né? Nesse caso nós não estamos nos dirigindo aos white collar crimes, mas como abrir um veículo, né, entrar, então ter conhecimentos como abrir uma porta, né, sem arrombá-la, né, de modo forçoso, sem quebrá-la, né, mas sabendo, né, utilizar, fazer uso de uma chave mestra. Então aí ele se refere às gangues urbanas porque elas também prescindem de habilidades que são aprendidas, mas ele também chega aos grupos empresariais. E esse é o nosso foco aqui, importante nesse momento. Ainda sobre a teoria da associação diferencial da década de 30, do Edwin Sutherland, a aprendizagem do comportamento criminal, segundo o autor, ela inclui técnicas, ocorre na interação com o outro, pela comunicação com participação ativa.
O crime, ele se aprende através de um comportamento, de um processo de aprendizagem, que é comportamental, pelo contato diferencial do indivíduo com modelos delitivos. E agora nós vamos então ver a teoria estrutural funcionalista da anomia. Eu coloco aí inicialmente para vocês a ideia de que a anomia, ela consiste na falta de ordem e de coesão, na falta de normas ou com muitas normas ambíguas. Então, atenção aqui comigo. Entender um pouco dessa ideia de anomia é muito importante, né? Essa teoria da anomia, que foi toda formulada por Émile Durkheim, né, ela traz um monte de conceitos envoltos nessa questão. Entender o crime, para Durkheim, ele aproxima a ideia de crime, ele aproxima a ideia de delito com a noção de anomia. Então, a anomia, dentro dessa teoria que ele chama de teoria estrutural, funcionalista da anomia, quando você tem uma noção de organização dentro da sociedade, ela pode se romper a partir do instante em que você começa a ter falta de ordem. Né? Então, a falta de ordem que gera esse caos, essa desorganização social, ela já conflagra uma situação de anomia. A outra hipótese também que nós temos aqui de anomia é quando nós falamos de um modelo em que você não tenha normas. A ausência de normas se traduz em anomia, porque quando você tem uma sociedade e ela não tem norma nenhuma, vira uma bagunça, né? Tudo pode. Então, você também tem uma situação caótica de anomia. E a terceira hipótese, né, que o Durkheim fala, é quando você tem uma pluralidade de normas. Você tem tantas normas que elas são contraditórias. Nós temos o que chamamos de antinomia. Antinomia são normas em conflito. Uma colide com a outra. Então, essa pluralidade de normas que colidem entre si, um quadro institucionalizado de antinomias, também produz o que Durkheim chama de anomia. Então, perda de referência normativa, ela pode se dar para o indivíduo ou quando não tem norma nenhuma, ou quando tem norma demais, ou quando tudo é tão caótico que ele não consegue reconhecer a norma. São essas as três hipóteses que nós vimos aqui. Então, a ideia de anomia, ela vai ter uma conexão imediata com a ideia de crime para Durkheim. Né? O Durkheim, ele vai ter uma compreensão a respeito da importância da solidariedade. Então, para ele, a negação da solidariedade é que vai gerar o crime. Né? Então, ele trabalha com a perspectiva de uma punição quando o indivíduo viola, mas ele viola aquilo que é tido como lei, viola aquilo que é tido como norma. Né? Ele tem dois modelos de punição, um mais rígido, que ele diz que são das sociedades mais antigas, né? E um modelo que já é um modelo que não tem mais o corpo e as penas físicas, já seria um modelo mais progressista de penas. Mas ele mostra a importância de você entender que o que era crime, né, na perspectiva anterior, do próprio positivismo criminológico, era algo tido como estanque. O crime era um valor absoluto. O criminoso, né, era entendido na sua plenitude, né, enquanto indivíduo que rompeu um comportamento que era tido como universal. Então, essa ideia, né, de um crime absoluto, ela vai ser mitigada pelo Émile Durkheim. Então, esse vai ser um ponto de grande contribuição do Durkheim.
Porque o Durkheim, ele mostra que todo crime é relativo. Então é interessante quando ele questiona Sócrates, por exemplo, né? Um dos maiores filósofos gregos. Sócrates, ele vai ser condenado à morte, né? E ele vai ter que se submeter à ingerência, né, do veneno cicuta, e assim então ele morre. A incidência da pena de morte ocorreu com ele. E aquilo que para aquela época era considerado crime, hoje já não é mais. Não é? Então, a forma como ele teria rompido com o modelo de adoração aos deuses ou de negação aos deuses da época, corrompeu a juventude, foi outra tipologia na qual ele foi integrado, porque ele trouxe todo um método socrático, né, de questionamentos e de indagações permanentes. Então, a ruptura com esses elementos, né, se traduziu num crime que foi consubstanciado nessa pena. Isso hoje já não configuraria mais crime. Essa é a interpretação nova, né, que o Durkheim vai trazer. O crime, ele é relativo, ele não é absoluto, não é universal. O que foi crime no passado não será necessariamente crime no futuro. Se nós olharmos, por exemplo, atentamente para a Idade Média, né, no período da Idade Média, nós tivemos ali mais de 100 mil mulheres sendo queimadas nas fogueiras, com a chamada pena de morte natural, né? Queimadas vivas após se submeterem, né, a todo um modelo de um procedimento inquisitorial, aonde elas deveriam confessar, aonde elas eram torturadas, aonde suplícios lhes eram aplicados. E ao fim, no deslinde, não é, desse processo inquisitorial, então, ele culminava com um auto de fé, e nesse auto de fé em praça pública, sob um patíbulo erguido, não é, perante a sociedade civil, essas mulheres eram queimadas. Qual crime? Feitiçaria. Então, percebam, mais de 100 mil mulheres submeteram à pena do crime de feitiçaria. Porque falavam com demônios, porque andavam com gatos, conversavam com gatos, porque faziam poções, porque às vezes até traíam seus maridos e por eles eram acusadas de feiticeiras. Esse tipo penal hoje vazio foi um dos crimes de categorias consideradas as maiores inimigas da época. Então, o que é crime numa dada época não será em outra. Né? E se nós pegarmos o caso emblemático, né, dentro do modelo nosso ocidental de civilização cristã, se observarmos o crime de Cristo, né, foi apenado com o modelo dos mais rígidos, né, pelos romanos, crucificação. Antes da crucificação, uma série de suplícios lhe foram impostos por um crime que seria algo semelhante a um crime de lesa majestade, né? Rompeu com os deuses locais, com o modelo tradicional de fé. Hoje nós não temos mais a criminalização por modelo religioso, né? Mas durante muito tempo nós tivemos. Então, manter a sua religião, né? Não difundir a de outros, esses conflitos religiosos, eles geraram crimes que eram crimes hediondos na época. Então, a forma como o direito caminha, criminalizando ou não condutas, né, mostra que os comportamentos variam e são relativos, porque eles se ajustam a um determinado tempo, eles se ajustam a um modelo de cultura, em um certo momento histórico, sujeitos às adversidades políticas daquele episódio, que assim, né, caminhem rumo a criminalizá-lo. Então é importante notarmos aqui que Durkheim ele acentua esse aspecto relativo do crime e ele mostra como a situação de anomia ela vai influenciar, né, na percepção do delito. Mas, acima de tudo, ele diz que um certo grau de criminalidade,
um certo nível de desvio, isto é normal numa sociedade. Ele é a primeira pessoa que vai afirmar isso. Ele diz que um certo grau de desvio é normal, ele existe. O problema é quando nós temos um excesso de desvio. Né? Quando você extrapola aquilo que seria razoável. E aí você tem uma efetiva ruptura com aquelas referências normativas, porque há um quadro de anomia. O caos social é tão grande. Não, então o caos de norma, a ausência de normas, a ausência de respeito às normas, isso faz com que você tenha, então, uma perda de referência. E essa perda de referência, portanto, ela vai tornar, né, aquela solidariedade social, que é o que para ele é mais importante, né, cada vez mais esgarçada. Ele vai enfraquecendo esta situação de anomia, toda a solidariedade que vinha se desenvolvendo no tecido social. Então, este é o ponto importante que a gente tem, né, para compreender um pouquinho do pensamento de Émile Durkheim. Vamos então agora lá para o fichamento. Teoria estrutural funcionalista da anomia. Eu já disse essa primeira frase a vocês, mas eu acho que é bom a gente fixar. Anomia é uma falta de ordem e de coesão, ou então, ela também consiste nessa falta não só de ordem e coesão, que é no plano social, mas como também na falta de normas, ou por último, quando nós temos muitas normas e essas normas são ambíguas, né, ou elas são conflitivas. Émile Durkheim, ele desenvolveu a chamada teoria estrutural funcionalista da anomia, que mais tarde seria desenvolvida por Merton. Para Durkheim, o desvio é um fenômeno normal da estrutura social. Normal, como eu disse a vocês, eu grifo aí. Salvo quando ultrapassados os limites. Ou seja, o excesso de desvio e a perda de referências normativas levam ao enfraquecimento da solidariedade social. Ok? Bem, então esta é a questão da teoria estrutural funcionalista da anomia de Durkheim. A segunda teoria que nós também temos é a chamada teoria estrutural funcionalista, mas não da anomia, e sim da inovação. O Robert Merton foi um importante discípulo que a gente assistiu, do Durkheim, mas ele, em alguns momentos, ele vai romper com alguns conceitos durkheimianos, embora ele conduza essa perspectiva do funcionalismo, né, que entenda a sociedade como um grande organismo social, em que cada indivíduo tem o seu papel, cada indivíduo tem a sua função, não é? E às vezes nós temos papéis ou funções que entram em colisão. Então, elas se ajustam através de acordos, né, que vão sendo feitos. Essa perspectiva do Robert Merton é interessante a gente pensar, para compreender melhor algumas ideias que ele estabelece, no que ele chama de modelo de adaptação. O modelo de adaptação dele também é conhecido como CIRER. Né? CIRER, C com C. CIRER significa C, conformismo, I, inovação, R, ritualismo, E, evasão, e o R de novo do CIRER, de rebelião. Então, este modelo de adaptação, conhecido como CIRER, onde o segundo padrão dele de adaptação é que é a inovação, né, onde ele vai situar o que a gente vai entender como desvio, né, ele parte de uma premissa muito interessante, em que ele diz que nós temos que buscar entender a sociedade entre dois planos.
um plano que seria aquele plano do que ela visa, do que ela almeja. Então, uma espécie de padrão cultural. Esse padrão cultural que ela almeja alcançar é um padrão que está sempre sendo alardeado na mídia. É um padrão que está sempre sendo difundido. Como é que se coloca esse padrão? Um homem de sucesso. O que é um homem de sucesso? Qual é o padrão cultural desse homem de sucesso? Bom, um homem de sucesso é aquele homem que tem um bom carro, um carrão. É um homem que vai se vestir muito bem, que vai ter um bom emprego, com um elevado salário. De preferência, ele vai usar um terno, um perfume caro, francês. Então, esse indivíduo que se ajusta pelo padrão que é difundido midiaticamente, ele estaria no topo desse padrão cultural. Esse homem hipotético das propagandas televisivas. E o que acontece? É que o Merton nos diz, nós temos que ponderar esse padrão cultural desejado com a estrutura social, ou ainda com os meios institucionalizados, com as metas do indivíduo que estão inseridas na estrutura social, para que ele possa vir a alcançar esse padrão. Então, o que a sociedade nos fornece? De acordo com o meio institucionalizado, o meio que você se encontra na sua estrutura social, você então visa alcançar aquela meta que é o seu padrão cultural. Como é que você visa alcançar? Ou você busca pelo que nós chamamos de meios legais. E quais são os meios legais? Você se autorregula, você se autodisciplina, buscando, através de um estudo contínuo, de um trabalho contínuo, permanente, ascender com muito esforço para chegar a esse padrão almejado de sucesso. Sucesso é entre aspas, mas enfim, é o padrão que é alardeado pela mídia. Um bom carro, uma boa casa, um bom apartamento, um bom salário, boas roupas. De acordo com o seu meio institucionalizado, é você aí, no seu estudo, tentando passar no seu concurso. É um meio legal de acesso. Ou então, você pode buscar algum meio ilegal ou transverso. Não é aquele trabalho pela autorregulação, pelo autodisciplinamento, pelo esforço. É um trabalho que se dá de modo transverso, pela chamada via ilegal. Quando o indivíduo não tem um meio institucionalizado que lhe forneça essas ferramentas necessárias, para que ele possa alcançar através de um caminho legal, então ele rompe com essa possibilidade legal de acesso pelo meio institucionalizado, ele nega este meio, porque tudo que vale para ele agora é exatamente esse padrão. E assim, então, se modela a principal compreensão dos quadros que nós vamos ver em seguida desse modelo Sirer, mostrando como o indivíduo pode ou não vir a se adaptar. Essa perspectiva também nos dá a dimensão da anomia, porque o crime para o Merton, ele estaria justamente nesse grande afastamento entre o padrão cultural, tudo aquilo que ele quer, e essa estrutura social na qual o indivíduo está circunscrito. Então, essas metas que ele tem se distanciam, elas se afastam daquilo que ele busca, dentro do seu modo de adaptação. De maneira que ali nós teríamos, então, configurada uma forma de anomia. Essa é a ideia de anomia por inovação,
que é o que Merton vai trabalhar. A gente volta no próximo bloco para finalizar toda a compreensão mertoniana. Até já!